Pessoal, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma aula de método óptico, que é a polarimetria. Esse método analítico, no que ele se baseia, no que consiste a análise polarimétrica sobre o instrumento, o polarímetro. Primeiramente, o termo polarização em física, ele define uma propriedade de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das aquáticas ou de ondas sonoras, elas têm formação tridimensional. E essa polarização, ela mede a variação do vetor do campo elétrico dessas ondas com o decorrer do tempo. Então, em relação ao tempo, é medido o vetor dessas ondas eletromagnéticas, a sua variação. A polarimetria, ela se baseia na ciência que mede a polarização da luz. Definindo então polarização, considerando a forma traçada num plano fixado pelo vetor do campo elétrico, à medida que uma onda plana o percorre, obtemos a descrição do estado de polarização. A polarização, então, de forma mais simples, na forma plana, um comprimento de onda plano, podemos definir essa manifestação mais simples na visualização de que uma onda plana, a maioria das ondas luminosas elas são em onda plana. As direções dos campos magnéticos e elétricos, então temos dois campos, o magnético e o elétrico. Eles podem estar a qualquer ponto num plano bidimensional, considerando essa polarização plana. Temos então dois componentes, um eixo X e um eixo Y. Esses componentes eles podem não ter a mesma amplitude e não a mesma fase também, relacionado ao tempo. Igual podemos observar aqui nessas três figuras. Primeiro, temos aqui nessas três figuras a propagação do vetor do campo elétrico, de três formas, que acontece três espécies de polarização diferentes, a linear, a circular e a eliptical. Essa polarização linear, ela ocorre quando a intensidade dos dois vetores é igual. Podemos observar que ele forma um comprimento de onda igual, em que ele sobe e desce nos eixos. Então forma-se a polarização linear, quando a intensidade dos vetores é igual. Na segunda figura temos a polarização de amplitude igual a 90 graus. Esses vetores formam uma polarização circular, porque temos um comprimento, em um dos vetores temos um comprimento, um componente que está igual a zero e o outro componente ele está sempre no seu máximo ou no seu mínimo. E isso forma uma polarização circular. E quando não temos nenhuma intensidade igual em nenhum dos vetores e também não temos a mesma fase e nem mesma amplitude, temos a formação de polarização eliptical no aparelho. Sobre o método, ele está relacionado a um método óptico de análise. Com a ajuda de instrumentos ópticos, conhecidos como polarizadores, é possível converter um feixe de luz em uma luz não polarizada em um feixe de luz em qualquer polarização. Observamos a figura aqui, temos a visualização de um feixe de luz. Ele atravessa uma placa polarizadora e essa placa polarizadora ela converte esse feixe de luz não polarizado em vários feixes de luz que vão a várias polarizações em graus diversificados. E quando colocamos outro polarizador mediante esse primeiro polarizador igual a um ângulo de 90 graus, a luz ela vai ser completamente atenuada. Então temos dois polarizadores, onde um vai ser o analisador, e formação de um efeito em que vai diminuir essa luz, que é emitida. Conforme eu havia falado, a polarimetria ela designa a ciência da medição da polarização da luz. Então temos um feixe de luz onde ele é polarizado, onde ele passa através de uma molécula
e depois sofre quase sempre uma pequenina rotação nos respectivos planos devido à interação com as partículas carregadas eletricamente da molécula. Então, através dessa energia eletromagnética, as partículas são carregadas da molécula e, dependendo da molécula, pode haver um desvio do plano de rotação de luz polarizada. Bom, na maioria dos compostos, dada a distribuição aleatória do imenso número de moléculas, e por cada molécula que a luz encontra, existe outra molécula. Então, o que vem a ser isso? As moléculas elas possuem outra molécula que, devido à orientação da sua posição, apresenta uma imagem da primeira como se fosse um espelho. Chamamos isso de quiralidade. E cujo efeito sobre o feixe luminoso ela anula exatamente o efeito da primeira molécula, resultando numa rotação nula. Então temos os enantiômeros, que são as moléculas que são imagens no espelho uma da outra. Quando tentamos sobrepor essas moléculas, observem a imagem do lado direito, onde tem a figura de duas mãos segurando duas moléculas que, quando tentamos sobrepor uma sobre a outra, elas dão um efeito espelho, um efeito contrário. Elas não podem ser sobrepostas. E à esquerda nós temos exemplo de enantiômeros, a L-valina e a D-valina, e a D-glucose e a L-glucose, que são exemplos aí de moléculas que possuem um efeito num espelho plano. Se colocarmos um espelho entre a L-valina e a D-valina, observamos que uma é o reflexo da outra. Então essas moléculas não podem ser sobrepostas. Mesmo acontece com a D-glucose e a L-glucose. L significa que essa molécula ela vai obter uma direção para a esquerda quando ela for atravessada pela luz polarizada. Ela vai polarizar lexógira à esquerda. Quando D-valina, esse D significa que é dexógira. Ela vai polarizar à direita, a graus da direita e a graus à esquerda, dependendo do feixe e da polarização da molécula. Aqui nós temos os aparelhos que são utilizados. O equipamento utilizado para fazer essa medição de polarimetria é conhecido como polarímetro. Primeiro temos o polarímetro digital, que é um polarímetro moderno, onde basta colocarmos a amostra analisada e temos um display digital que nos informa dados sobre essa amostra. Temos também o polarímetro manual, que ele possui um tubo e uma lente, onde vai ser analisada a amostra colocada no interior desse tubo. Aqui nós temos o polarímetro específico, que é o sacarímetro, muito utilizado nas indústrias de produção de açúcar, onde colocamos amostras para detectar a leitura sacarimétrica. Nesse funil que está na parte superior do sacarímetro é colocado a amostra para detectarmos a leitura sacarimétrica do caldo de cana e de diversas amostras para detectarmos a leitura sacarimétrica desse composto. Ele é um equipamento bastante sensível e moderno. Temos aqui do lado direito a parte interna de um polarímetro. Primeiramente temos a luz, que é uma fonte de luz que é necessária para que seja visualizado. Depois temos o filtro polarizador fixo, que permanece fixo à passagem da luz. Temos um tubo, que é onde colocado a leitura da amostra passada. Temos o número 4, aí temos dentro do tubo onde contém a amostra, onde a amostra passa para ser analisada. E depois temos atrás um filtro polarizador que serve para análise. E depois, ao girar, ele registra o sentido que foi polarizada a amostra, se foi lexógeno ou dexógeno, a um ângulo de 0 a 180 graus. Isso num polarímetro manual. Também para o polarímetro digital funciona de forma semelhante. Compreendemos então
na análise polarimétrica, a força da análise pela atividade óptica. A atividade óptica significa que quando um feixe de luz no plano polarizado e monocromático, ele atravessa a coluna de comprimento. Essa coluna de comprimento é dada em decímetros de uma solução contendo uma substância oticamente ativa, uma substância que pode ser polarizada, capaz de girar o plano da luz polarizada. De concentração, a concentração é dada em gramas por mililitro ou gramas por centímetros cúbicos. A rotação do plano de polarização da luz é dada pela lei de Biot. A atividade óptica, o alfa, é igual a o poder rotatório vezes o comprimento da coluna vezes a concentração. Então, a lei de Biot, temos o alfa, que é o nosso ângulo de rotação. Essa constante alfa é o subscrito lambda e o comprimento de onda, e elevado a t, que é em função da temperatura e do comprimento de onda. Essa constante é o poder rotatório específico para cada molécula. Então, cada molécula tem um poder rotatório específico de acordo com a temperatura e o comprimento de onda que está sendo analisado. E L, que é a coluna de comprimento dada em decímetros, e C, a concentração em gramas por mililitro. Vamos a um exemplo utilizando a lei de Biot. Temos uma molécula conhecida, porém não temos a sua concentração. Se temos a sacarose, a nossa molécula é sacarose, o seu poder rotatório é de 66,5 e a medição mostra 10,1, que é a nossa atividade óptica de 10,1. Então temos 10,1 de atividade óptica igual ao poder específico de 66,5. A nossa coluna é de 1 decímetro, não temos a sua concentração. Para encontrarmos, basta isolarmos, a concentração, e o nosso valor de atividade óptica está multiplicando, ele vai passar dividindo o poder específico multiplicado pela coluna. Assim nós teremos então a concentração de 0,152 gramas por mililitro. Vamos a um segundo exemplo onde não sabemos a concentração da amostra, onde sabemos a concentração da amostra, é o contrário do primeiro exemplo. Uma amostra pura possui uma concentração de 0,25 gramas por mililitro. Medimos a atividade óptica. Essa atividade óptica ela tem 19 graus, mas não temos nosso poder específico. Então, calculamos de forma semelhante, onde isolamos o poder específico e a atividade óptica ela passa dividindo sobre a concentração multiplicada pelo tamanho da coluna. Então temos uma rotação específica de 76 graus.